Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de novo. Eu muito feliz de poder voltar a conversar com vocês e espero que vocês também fiquem satisfeitos de conversar comigo. Nós vamos continuar o plano da eficácia. Esse plano da eficácia é bem longo. Nós ainda estamos nos prolegômenos, ou melhor, naquilo que é básico para que se possa lidar com a eficácia jurídica. Na vez passada nós paramos quando eu devia examinar os limites da eficácia. Porque a eficácia não é total, não é absoluta. Ela não atua em todo o universo. Ela tem seus limites, que são limites pessoais, limites temporais, limites espaciais e limites contenutísticos, de conteúdo. Então, nós vamos começar hoje, por isso, para terminar essa primeira parte sobre a eficácia. Então, o limite pessoal. O limite pessoal da eficácia diz respeito à titularidade da esfera jurídica onde vai se atuar a eficácia. Nós vamos ver hoje o conceito de tutela de eficácia de esfera jurídica. Esfera jurídica é o conjunto total de todos os direitos, deveres que a pessoa tem. Então isso aí é o próprio indivíduo transformado em direitos. É o conjunto de tudo aquilo que é direito que diz respeito a alguém. Então a esfera jurídica, esse é um limite. Muitas vezes a norma jurídica se refere apenas a determinadas pessoas pelo suporte fático. Por exemplo, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. É um estatuto cujo limite pessoal dele é o funcionário público. Ele só tem eficácia em relação aos funcionários públicos, não a todos. Então, ele se refere a esse tipo de esfera jurídica onde ele pode atuar. Esse limite é um limite absoluto. Absoluto no sentido de que não há exceções. Ele não tem exceções. Então, todas as hipóteses em que há essa especificação pessoal da eficácia, ela só pode atuar em relação àquela pessoa. Por exemplo, uma venda a non domino. Uma compra a non domino. Alguém que não é dono, mas aparenta ser, vende alguma coisa que é de outrem. Ele afetou a esfera jurídica do outro. No entanto, esse ato, que é a venda de non domino, de quem não é dono, essa venda, embora ela produza todos os efeitos obrigacionais relacionados àquelas duas pessoas, ao vendedor e ao comprador, mesmo que essa eficácia seja total, seja perfeita, o ato foi válido e tudo isso, mas não havia legitimidade, que é outro tema muito interessante, que nós vamos apreciar possivelmente hoje. Então, este ato é ineficaz em relação ao titular da esfera jurídica.
quem era o titular daquele bem, aquela venda feita por quem não é o dono a terceiros, essa venda é ineficaz, não é nula. A ineficácia é a penalidade específica para esse tipo de violação da esfera jurídica. É o princípio da incolumidade das esferas jurídicas. Ninguém que não seja autorizado por lei ou autorizado pelo próprio autor, pelo próprio titular da esfera jurídica, ninguém pode penetrar nessa esfera jurídica em hipótese alguma, sob pena de cometer situações de ilicitude e com a consequência de ineficácia. As outras, essa é absoluta, essa não tem exceção. Mas as outras dependem, a temporal, a espacial e a contenutística, ela depende da norma e do negócio jurídico que gera. Então, por exemplo, a eficácia, o limite temporal da eficácia, ela pode ser imediata, então ela pode produzir imediatamente toda a eficácia daquele fato jurídico, ou ela ser protraída. Protraída significa que ela vai produzir efeito no futuro, totalmente ou parcialmente. Quando se faz uma compra e venda de imóvel, por exemplo, o negócio obrigacional da compra e venda produz imediatamente seus efeitos. A promessa de transferência, tudo passa a fluir, a eficácia de tudo isso. No entanto, a transmissão da propriedade só irá se dar quando houver o registro. Então, fica dependendo desse elemento integrativo. Então, essa parte da eficácia, que é a eficácia real, a outra é obrigacional, a eficácia real, ela só vai se produzir com o registro. Então, é uma eficácia protraída. Nós temos a mesma coisa nas condições. Nas condições, por exemplo, suspensivas, nos termos iniciais. Então, se você tem uma condição suspensiva, enquanto aquela condição não ocorrer, os efeitos daquele fato jurídico não irão ocorrer. Lembro que quando eu falo aqui em eficácia, estou falando em eficácia final, porque a eficácia imediata, por exemplo, no caso da condição suspensiva, se trata há um direito, quando se trata de transmissão de bem, existe o direito daquele que adquiriu o bem sob condição de, por exemplo, defender o bem, conservar o bem. Mas esses são efeitos menores, né? Não são os efeitos próprios do negócio. E nessa eficácia temporal, nós vemos o problema da irretroatividade da lei. A lei não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, a retroatividade, quando se pensa nela, se fala em como se fosse assim, a incidência se desse no passado, porque iria atingir, quando é possível haver retroatividade, que iria atingir ali na frente. No entanto, a incidência se dá agora, a incidência é atual. E aquela eficácia, o que se vai buscar no passado, são os efeitos que é possível ter essa retroatividade. Veja bem, uma lei revogada, por exemplo, não afeta a eficácia produzida. Nem se a vontade que você manifestou no negócio jurídico desaparece.
Porque, como eu expliquei já antes, é a norma e o suporte fático constroem o fato jurídico. Mas depois de construírem, o fato jurídico tem identidade própria. A vontade que você tinha em fazer aquele negócio pode ter desaparecido, mas não afeta o negócio jurídico. E a lei que permitia aquele negócio pode ter sido revogada da mesma forma, não afeta a lei. A terceira limitação é a limitação espacial. Veja, todo sistema jurídico ele tem uma limitação espacial de vigência. Então, a valência das suas normas se circunscreve ao seu território. Uma norma do território brasileiro não pode ser aplicada na Argentina, incidir nos fatos jurídicos da Argentina. Os negócios que são feitos pelo Estado de Alagoas, no Estado de Alagoas, por leis estaduais, elas só incidem no território do Estado de Alagoas. Essa é a valência do sistema, valência espacial. Mas existe a figura da extraterritorialidade. Essa valência é uma questão de relação de pertinência. A norma pertence a esse sistema. Esse sistema vai criar os fatos, se criam dentro desse sistema e nos limites dele. A extraterritorialidade é possível. Nós temos, por exemplo, as normas de direito internacional privado, que muitas vezes admite que um fato que ocorreu, por exemplo, na França, é um fato por exemplo, a morte de alguém, a abertura de uma sucessão, que a lei brasileira regule a sucessão dele aqui, se é que ele tinha domicílio permanente aqui. Então, embora o fato tenha se dado lá na França, ela pode ocorrer a incidência e a regulamentação daquilo no Brasil. Veja, as normas de direito internacional privado, elas se destinam exatamente a esse tipo de coisa, de fatos que vão ter eficácia em outro local ou no próprio Estado. A extraterritorialidade, que decorre geralmente de convenções internacionais, de tratados e assim por diante, é como, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia criou um sistema em que a lei de um país se aplica no outro, leis criminais e outras leis desse tipo, né? A lei uniforme de cheques e títulos de crédito, o Código Bustamante, que regula exatamente esse tipo de limitação, o Mercosul. Então, hoje, existem esses conglomerados de estados que tenham uma diretriz só e, muitas vezes, o direito é aquele que pode ser comum a todos os estados. E, por fim, o limite de conteúdo. O conteúdo da eficácia está limitada, vejam bem, o fato jurídico stricto sensu, o ato fato jurídico, o ato ilícito, o fato ilícito stricto sensu, lato sensu. E esses todos, a eficácia deles é predeterminada por lei e se produz imediatamente. Isso eu já fiz ver isso a vocês. Mas aqui acontece o seguinte, que o negócio jurídico há o poder de autorregulamento da vontade. Você pode dizer que essa eficácia acontece agora ou vai acontecer mais tarde. Ou pega um fato passado e inclui aqui no suporte fático para atender a certas situações. Então, o limite, mas essa eficácia, esse poder
de autorregulamento da vontade, em relação à eficácia, ele tem um limite que é a própria lei. A amplitude daquele poder em cada negócio jurídico. Enquanto no casamento você não tem quase poder nenhum, e nos negócios atípicos você constrói o negócio, não só constrói, como você pode estabelecer ele as suas regras todas novas. Então, isso aí é que é o limite de conteúdo da eficácia. Então, com isso, a gente termina essa parte geral da eficácia. E veremos agora a ineficácia. O que é ineficácia jurídica? Alguns autores, por exemplo, o Caio Mário da Silva Pereira, que é uma referência nacional em direito civil. Caio Mário, por exemplo, diz que ineficácia é a mesma coisa que inexistência. Muita gente fala nisso. É juridicamente inexistente. Juridicamente inexistente. Nós já vimos que essa expressão inexistente, negócio inexistente, ato inexistente, isso aí é uma contradição em termos. Por quê? Porque o que não existe você não pode qualificar. Como é que você pode dizer que há um negócio jurídico inexistente, se não tem nada? Então, essa relação que se faz é uma relação equivocada, inadequada. Em verdade, a eficácia não tem nada a ver, ou melhor, tem tudo a ver com a existência, porque é preciso que o fato exista para que produza efeitos. Mas ela não tem nada, por exemplo, com a validade, nem é igual à existência. Porque só existe, ou melhor, só é eficaz aquilo que existe. E aquilo que existe pode ser também ineficaz. Então, a eficácia jurídica depende da existência. Eu já mostrei que entre a validade e a eficácia não há uma relação de causa e efeito, mas com a existência existe um determinismo, é o determinismo jurídico. Só existe eficácia se houver fato jurídico. A ineficácia ela pode ser total ou parcial. A eficácia total, a ineficácia total é quando essa é proibida, porque privar o ato de toda a sua eficácia considera-se não escrita essa cláusula negocial que se faça isso. Então, a ineficácia total leva à inexistência. Se for cláusula contratual, for, por exemplo, uma condição, a condição é considerada como não escrita. E parcial, a eficácia, porque, como eu disse a vocês, e eu entendo assim, e sustento isso, apesar de muita gente contrariar, é que há uma eficácia mínima em todo fato jurídico. E essa eficácia, então, é eficácia parcial, ineficácia parcial, porque uma parte da eficácia, ela se produz necessariamente. Ela pode ser absoluta, a ineficácia, quando ela alcança todos, como ela pode ser relativa, só quando essa ineficácia diz respeito a alguém, especificamente. Eu vou dar um exemplo a vocês. Uma constituição de sociedade em que um menor entra na sociedade. Então, esse menor não pode se contratar, fazer o contrato de sociedade. Esse contrato é válido, é existente e é eficaz em relação aos outros sócios, menos em relação a esse que não tinha a idade. Então, a ineficácia aí é uma ineficácia relativa. Se ele fosse, por exemplo, se o negócio fosse anulável, ele tivesse
16 anos, por exemplo. Então, nesse caso, a ineficácia só se relaciona a essa pessoa. Por isso é que se diz que essa ineficácia é relativa. Aí você diz assim, mas o contrato não criou a sociedade e não estão todos ali juntos nos negócios jurídicos plurilaterais, como eu expliquei aqui, quando falamos das espécies de negócio jurídico. O contrato de sociedade, cada sócio tem uma relação jurídica com a sociedade, não entre si. A relação entre si não existe. Então, o Manuel é sócio da Petrobras. É ele e a Petrobras. E não ele e os outros sócios da Petrobras. Por isso é que, quando um desses sócios é ineficaz em relação a ele, não afeta a situação jurídica em relação a todo o resto. Quais são as vicissitudes possíveis por que passa a eficácia jurídica? Primeiro, a chamada pós-eficacização. O que é que isso quer dizer? Um negócio que era ineficaz se torna eficaz posteriormente por um outro fato jurídico que atua naquele caso. Por exemplo, a venda, que eu dei aquele exemplo da venda de um bem por non-domino, por quem não é dono. Esse negócio é ineficaz. Mas se o non-domino adquirir o bem, adquirir daquele que era o verdadeiro dono, pós-eficaciza o negócio que ele tinha feito. Então, aquele negócio que era ineficaz passa a ser eficaz. Então, quando ocorre a confirmação dos negócios aduláveis, quando ocorre a sanação dos negócios anuáveis, a ratificação de atos, tudo isso gera uma pós-eficacização. A eficácia vai existir como consequência, de vez em quando ele está querendo apagar, viu? Certo. Quando eles estão a eficácia é consequência desse outro negócio, mas que reflete nessa eficácia que estava inexistente, que era ineficaz. Também o problema da retroeficácia. Retroeficácia é aquilo que se chama de retroatividade da lei. A expressão retroeficácia é mais interessante, porque, na verdade, a lei não retroage para o passado. A lei ela não vai para o passado, para incidir no passado. Então, ela não atua no passado. Por isso, quando se diz retroatividade, dá uma ideia de que a incidência dela era lá no passado, quando ela se refere a um fato passado. Mas nesse caso, por exemplo, a retroeficácia é uma eficácia que vai atrás. Por exemplo, num casamento. O casamento era indissolúvel. Veio uma lei que disse que o casamento agora pode ser dissolvido. Criou-se a lei do divórcio. Então, o que é que isso aconteceu? É uma retroeficácia. Os casamentos que já existiam todos passaram a ter incluída na sua eficácia, desde o nascimento, desde que ele ocorreu, aquela cláusula de divórcio, por exemplo. As relações matrimoniais em que existe alteração nessas relações matrimoniais, desde que não atinja o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, nem o direito adquirido, pode haver a retroeficácia. Nos direitos reais, direito de propriedade,
legislação nova que altera os direitos, o conteúdo do direito de propriedade. São casos de retroeficácia possíveis, que não entram no plano da validade, nem atingem a norma constitucional que garante o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E a terceira vicissitude é deseficacização. É um nome meio comprido, né? Deseficacização. Veja o que é isso. É a perda da eficácia de um fato jurídico. O fato jurídico está no mundo do direito, produziu seus efeitos, e um fato qualquer um fato específico vem e desfaz aquela eficácia. É o caso, por exemplo, da resolução, lato sensu de um contrato, em que você desmancha a eficácia desde o começo. O ato anulável quando se decreta a anulação dele. Anulado o ato, todos os efeitos produzidos se desfazem. Na revogação, em que você faz uma doação, por exemplo, e está autorizado a revogar naqueles casos em que houver ingratidão. Então, a revogação tem uma coisa interessante. É que a revogação ela tem eficácia ex tunc e ex nunc. Há efeitos que não podem ser apagados. Por exemplo, era uma casa, foi doada e o cara morou na casa 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então aquilo você não pode apagar, porque é uma situação fática que não tem como desconsiderar. Mas há outras eficácias que você pode apagar, desde que elas não viole a natureza das coisas. A rescisão. Essa palavra rescisão, ela tem uma conotação muito diferente dessa que se usa normalmente. O Código Civil usa assim, indistintamente, rescisão como resolução. A rescisão especificamente e propriamente, adequadamente, na linguagem correta, a rescisão ocorre quando você desfaz um negócio atingindo o suporte fático. Você retira do suporte fático um elemento e essa retirada do suporte fático do elemento desfaz o negócio. É o caso, por exemplo, da rescisão. Na revogação, existe isso. Você retira a voz. Revocare significa retirar a voz. Na rescisão, o que você retira é o objeto. Você vê que a ação rescisória, por exemplo, é quando o objeto da sentença é viciado. No caso de vício redimitório, o vício é do objeto. Então esse objeto que é retirado e essa retirada do objeto faz com que o negócio se desfaça e se deseficacize. A rescisão, em geral, é ex tunc, ou ex nunc, em geral. Você tem a prescrição, que suspende a eficácia do negócio jurídico e do direito que não foi usado. Da decadência, que extingue o direito. A decadência extingue diretamente o direito, não suspende. Já a prescrição apenas suspende, encobre o direito. Isso porque, se você paga uma dívida prescrita, mesmo que você não saiba que está prescrita,
Se você pagou a dívida, o pagamento é bem feito, porque o direito existe. Ele só não é exigível nem acionável, mas existe. Por isso, quando você paga dívida prescrita, paga bem. Não tem direito de pedir a devolução, o que se chama de direito de repetição. A decadência é diferente. A decadência atinge diretamente o direito, e extingue o direito e extingue as pretensões e as ações que a ele se referem. A mesma coisa com o perdão. A mesma coisa com a renúncia. Você renuncia a um direito, você extingue esse direito. Você perdoa uma dívida, você extingue seu direito e extingue o dever do outro. Quando você dá quitação, a quitação prova a extinção daquele direito. Tem o efeito principal de extinguir. É isso. Agora, isso aí, você tem que pensar também o seguinte, que existe a resolução, lato sensu, é o desfazimento do negócio. É por causa de descumprimento contratual, descumprimento negocial. Mas você tem a resilição e a resolução stricto sensu. A resolução stricto sensu é aquela que extingue a eficácia desde o início do negócio. Então tem eficácia ex tunc. E a resilição é a resolução que tem eficácia ex nunc, daqui para frente. O Código Civil mistura tudo. Mistura resilição com distrato. E o distrato é o quê? É o desfazimento do contrato e, portanto, dá eficácia dali para frente. Então, a resolução, a resilição, a resolução stricto sensu e o distrato, eles são deseficacizantes sempre ex nunc, daqui para frente. O que se produziu fica. Bom, essa é o que eu diria, a parte geral do plano da eficácia. Vamos agora entrar, então, a estudar as diversas categorias de eficácia jurídica. A primeira delas é o que eu chamo de esfera jurídica. Ponte Miranda usa essa expressão, algumas vezes ele fala em esfera jurídica. Poucas vezes a doutrina utiliza essa expressão. Mas a esfera jurídica, para mim, ela tem quatro círculos. O primeiro círculo, o mais fechado, é o círculo onde estão as coisas. As coisas ficam no primeiro círculo, são círculos concêntricos. Então, no primeiro círculo ficam as coisas. As coisas são objeto do direito de domínio, que o Código Civil acabou com o uso da palavra domínio injustificadamente, porque domínio é diferente de propriedade. Domínio é menos do que propriedade. O domínio é exclusivamente das coisas materiais. E a propriedade abrange as coisas materiais e as coisas imateriais. Esse é o segundo círculo. O segundo círculo se forma do círculo número 1 mais aquilo que contém o círculo número 2. O círculo número 3 é o círculo do patrimônio. O patrimônio abrange todos os bens mensuráveis economicamente. Então, no terceiro ciclo, ele abrange as coisas,
a propriedade imaterial e todos os créditos, sejam esses quais forem. Teve mensuração econômica, entra aí. O conceito de patrimônio está aí, né? Que é a soma de tudo o que uma pessoa pode ter. Patrimônio ativo, patrimônio passivo. Então, há muita gente, por exemplo, o Orlando Gomes sustentava isso, que o direito tem que tratar das coisas que tem um valor econômico. Mas essa é uma visão distorcida, porque há direitos que não têm nenhuma mensuração econômica. E são direitos os mais importantes, que é o que forma o quarto e último círculo da esfera jurídica. São os direitos fundamentais e todos os direitos que não têm mensuração econômica. O direito à vida, o direito à honra, o direito ao nome. Embora o direito ao nome muitas vezes tenha, mas aí é a propriedade industrial ou comercial, né? Então, nós estamos vendo o seguinte: isso é um conjunto eficacial. São os bens, porque os bens são definidos. Os bens jurídicos são definidos e são o fundamento de quê? Das normas jurídicas. As normas jurídicas, o direito se destina a regular a distribuição dos bens da vida com a maior justiça possível. Então, a esfera jurídica, ela é um conceito que está relacionado a bens, a patrimônio e, inclusive, patrimônio moral. Depois da esfera jurídica, nós encontramos as situações jurídicas lato sensu. Eu já expliquei a vocês o seguinte, que para mim, tudo que entra no mundo do direito produz pelo menos essa eficácia de criar uma situação jurídica. A situação jurídica é um conceito mais amplo de todos em relação aos contactos e às pessoas, aos contactos entre pessoas e dessas próprias pessoas. Quando você tem pessoas que se relacionam, você tem uma relação jurídica, que é uma espécie mais complexa de situação jurídica. Mas a situação jurídica lato sensu é toda aquela que se refere a alguém dentro do mundo do direito. Então, as principais espécies dessas situações jurídicas lato sensu primeiro, eu já me referi a essas situações a vocês, agora vou entrar em mais detalhes. É a situação jurídica básica. Essa situação jurídica básica é o mínimo eficacial que produz um fato jurídico. Esse mínimo eficacial, ele pode ser uma mera revogabilidade, uma mera vinculabilidade, mais especificamente uma revogabilidade. Por exemplo, o testamento. O testamento, quando você faz um testamento, ele é feito para o futuro, para quando a pessoa morrer. Mas você pode revogar o testamento. Então você tem um testamento hoje e amanhã você diz, não quero mais testamento. Vai e promove a revogação do testamento. Aí você diz, o testamento é ineficaz. Não. O testamento, quando ele foi feito, ele criou uma situação jurídica. Essa situação jurídica podia ser desfeita, como o caso da revogação. Mas enquanto o testamento existir, existe, no mínimo, um efeito, que é a vinculação daquele patrimônio
aquela vontade expressada no testamento. O testamento, para que ele não se execute, é preciso que ele seja revogado. Se não for revogado pelos meios que a lei determina, pela maneira como a lei manda, esse testamento vai produzir seus efeitos. Então, eu contei a vocês aqui um caso que eu tive aqui de grandes empresários, em que houve um testamento, mas e depois a pessoa arrependeu-se de ter feito o testamento quando estava no leito de morte, e então ele escreveu uma carta em que dizia que estava revogando aquele testamento porque achava que a pessoa não merecia aquilo que estava recebendo. Eu fui advogado do herdeiro testamentário e provei, demonstrei que aquele testamento era eficaz, válido e eficaz, que aquela declaração de vontade não tinha o efeito de revogação, e que, portanto, ele tinha que ser cumprido. E isso aconteceu. Já estão me dizendo aqui que eu já gastei 40 minutos. Mas, vamos lá. Então, esses efeitos, assim, são o que eu chamo de situação jurídica básica. Porque ele daqui vem todo o resto da eficácia. Dessa situação jurídica mínima, resulta a gama toda dos efeitos. Essa expressão, só quem usa essa sou eu, por enquanto, né? Eu espero que ela se propague e que todo mundo passe a usar. Mas, atualmente, pelo que eu sei, só eu aceito essa história. Essa situação jurídica básica, ela se multiplica, ela se divide em situações jurídicas simples ou unissubjetivas. Eu já me referi a isso. Essa unissubjetividade às vezes arrepia as pessoas. Mas o direito é intersubjetivo? Como é que se fala numa situação jurídica unissubjetiva? Esse unissubjetiva quer dizer relativa a um só sujeito. Não quer dizer que não haja a possibilidade de intersubjetividade. A possibilidade existe, mas ela só ele só se refere àquela eficácia, àquele sujeito, aquele único sujeito. Caracteristicamente, são as qualidades, as qualificações, as capacidades e a legitimação, que é outra coisa que nós vamos ver que é muito maltratada pela doutrina. Exemplos de qualidades: ser pessoa, ser sujeito de direito, ser capaz. Isso aí são... Há outras, claro, estou só dando uns exemplos. Então, essas situações jurídicas, essas qualidades, elas se incorporam ao patrimônio do sujeito. São protegidas por direito subjetivo. Elas significam que a referência a essa esfera jurídica só que é a desse sujeito de direito. Então, segundo, ele é oponível erga omnes. Erga omnes quer dizer contra todos. Então, essas situações jurídicas de qualidades, qualificações, capacidade de legitimação, elas são oponíveis a qualquer um. Qualquer um que recuse a aceitar a minha personalidade jurídica, por exemplo, minha personalidade de direito, eu tenho direito subjetivo e posso defendê-lo, esse direito subjetivo.
Então, tudo isso, se me negam a qualidade de pessoa, eu tenho direito subjetivo a isso. Se me negam a qualidade de sujeito de direito, eu tenho, porque veja, eu estou usando dessas duas palavras, eu vou logo chamar a atenção, eu trato essas duas coisas diferentemente. Sujeito de direito é o gênero, que pessoa é a espécie. Já as qualificações são diferentes das qualidades. As qualificações, algumas são fáticas e entram, então, no suporte fático de certas normas, e outras não. Outras são já decorrentes, são status, as qualificações são status pessoais. Por exemplo, ser casado, ser viúvo, ser solteiro, são qualificações que você tem e que essas qualificações, além de se dizerem a respeito a você, elas entram em suportes fáticos. Por exemplo, no casamento. O casamento, a pessoa tem que casar. Para casar, ele tem que ser viúvo ou solteiro. O casado não pode casar, né? Então, isso aí, essas qualificações, elas são, portanto, se referem a apenas um sujeito, a uma esfera jurídica, são oponíveis erga omnes e têm positividade, porque elas são direitos, ou são direitos, direitos subjetivos, como ser pessoa, ser sujeito de direito e assim por diante, como também ela entra em suportes fáticos e que não pode ser negada. Por exemplo, é uma situação fática. Ser solteiro. Ser solteiro quer dizer que você não tem relação com ninguém. Está só no mundo. Então, esse ser solteiro, mas você quer se casar e o cara diz que não casa, porque você não é solteiro. Você tem direito subjetivo a defender a sua condição de solteiro. Eu disse a vocês aqui, isso é uma atitude metodológica minha. Em geral, as pessoas dizem que sujeito de direito só são as pessoas físicas e jurídicas. Mas isso não é verdade. Há mais sujeitos de direito do que pessoas. Por exemplo, o nascituro. O nascituro, desde que ele foi concebido, que a lei assegura a ele os direitos. Então ele é titular de direitos. Se ele é titular de direito, ele é sujeito de direito. Aliás, essa expressão sujeito de direito tem uma certa restrição em relação a essa, porque você tem que dizer, o sujeito de direito também é sujeito de dever. Sujeito de direito é uma expressão inadequada, mas é a expressão usual pela doutrina no mundo inteiro, né? Então, se eu chegar e disser assim, não, eu vou agora começar a dizer que é sujeito jurídico, porque aí abrange sujeito de direito e sujeito de dever, vão dizer que eu estou querendo inovar, que estou querendo mudar o mundo. E isso não é verdade, é apenas uma questão de terminologia mais adequada, mais própria, mais correta. Então, veja, o sujeito de direito, sim, então você vê, o nascituro, o concepturo, que é aquele que ainda vai ser concebido, em que você no testamento pode beneficiar. Dizer, o filho que nascer da minha filha fulana de tal é meu herdeiro. Ela pode não estar grávida. Mas hoje, essa situação de concepturo, ela tem uma duração eficacial de 2 anos. Se dentro de 2 anos, a partir da abertura do testamento, não nascer a pessoa ou for concebida, então caduca a cláusula do concepturo. A massa falida.
A massa falida é quem cobra as suas dívidas e quem responde pelas dívidas. Ela é sujeito de direito, ela tem capacidade de agir. O condomínio. Então, N situações em que quem não é pessoa tem a capacidade é um sujeito de direito. Por exemplo, a herança jacente, a herança vacante, todas elas são a própria herança, né? O espólio da herança, esse espólio é pessoa não, é sujeito de direito. Não é pessoa por quê? Porque é transitório. E o direito só dá a personalidade mesmo quando existe permanência no tempo. Então, se você vê que a criação de uma pessoa jurídica, ela supõe que aquele grupo vá perdurar no tempo, que não seja fugaz. Então, essa metodologia é a que eu vou usar, né? Veja, então a outra, nós vimos qualidades, qualificações, agora as capacidades. Olha, isso é uma coisa tão maltratada no direito, tão maltratada. Fazem uma confusão tão grande. Por exemplo, vou começar com uma capacidade que é genérica e é a mãe de todas as outras capacidades. Todas as outras capacidades só existem porque existe essa. É por isso que eu digo que ela é a capacidade mater, que é a capacidade jurídica, ou chamada também de capacidade de direito. E muita gente confunda com personalidade. O próprio Pontes, ele diz que capacidade é igual a personalidade. Não é. Capacidade de direito é maior do que personalidade. O conceito é maior. Porque a capacidade de direito, essa capacidade jurídica, todo sujeito de direito tem. E nem todo sujeito de direito é pessoa. Então, por isso é que eu digo que há uma inadequação. E é preferível que se use a expressão sujeito de direito a confundi-la com pessoa. Mas veja, eu já disse que a personalidade, a capacidade jurídica é a capacidade genérica de poder ter direitos e obrigações, por mínimos que sejam. Por mínimo que sejam. Então, a titularidade dessa capacidade é de todos os sujeitos de direito. E mais, todas essas outras capacidades que eu chamo, essa é genérica, que eu chamo capacidades específicas, que são aquelas capacidades que a gente conhece de agir, capacidade delitual e assim por diante. Nós vamos ver uma por uma. Essas capacidades todinhas dependem dessa capacidade. Só tem essas específicas quem tem a capacidade jurídica. Então, essas outras capacidades são capacidades que têm natureza instrumental. Elas existem para instrumentalizar o direito, o próprio direito, a possibilidade de exercício dos direitos. Então, a capacidade e a incapacidade, que é o inverso, tem aquelas consequências de nulidade e assim por diante, né? Então, vejam, eu classifico as capacidades. Eu escrevi um artigo chamado As Chegas
para uma teoria das capacidades no direito, que hoje está desatualizado porque houve a lei que considerou plenamente capaz o Estatuto da Pessoa Deficiente, mas eu vou refazê-lo. Mas esse artigo, a ideia desse artigo e o tratamento dado é o mesmo que está no livro, no plano da eficácia. Veja, a primeira classificação é segundo a natureza do direito, onde surge a capacidade. Ela pode ser de direito material, privado, de direito material público e de direito formal. Então são três espécies, três classificações da capacidade, considerando a natureza do direito, do ramo do direito onde ela nasce, onde ela atua. A de direito privado, primeira delas, é a capacidade de agir, que é outra coisa que todo mundo faz. Veja bem, vocês chamam ela de capacidade de gozo, capacidade de exercício, capacidade de fato. Mas, na verdade, esta capacidade é a capacidade da pessoa poder agir no exercício dos seus direitos. A criança que nasce, ou o menino que está com 2, 3 anos, ele exerce os direitos dele. Mas ele não pode agir usando esses direitos. Falta a ele essa capacidade, né? Então, gozo da capacidade, todos nós gozamos, sejamos incapazes ou não. Nós temos o gozo dos direitos. Então, a capacidade de gozo também é uma expressão inadequada. Então, aquela expressão, capacidade de fato, essa então que nós vimos que no direito o fato fica fora. O fato é jurídico. O fato fático, de fato, quando se diz de fato, está fora do direito, está no mundo dos fatos. Então é totalmente inadequada essa possibilidade. E ela tem subespécies, mas infelizmente nós estamos terminando, né? Não vai dar tempo. Na próxima aula nós começaremos pelas capacidades e quarta-feira, se Deus quiser, eu estarei aqui de volta com vocês para nós tratarmos de continuar esse estudo das eficácias jurídicas. Muito obrigado, minha gente. Boa noite. Eu vou dizer como o Bonner, né? Boa noite.